Capítulo 2º. Das sessões. Artigo 19. Reunir-se-á o Tribunal, ordinariamente, 2 vezes por semana, em dias que serão fixados na última sessão de cada ano, e extraordinariamente, tantas vezes quantas necessárias, mediante convocação do Presidente, ou do próprio Tribunal. Parágrafo 1º. As sessões serão públicas e durarão o tempo necessário para se tratar dos assuntos que, exceto em casos de urgência, a juízo do Presidente, forem anunciados com a antecipação de 24 horas. Parágrafo 2º. As férias coletivas dos membros do Tribunal coincidirão com as do Supremo Tribunal Federal. Artigo 20. Nas sessões, o Presidente tem assento no topo da mesa, tendo à sua direita o Procurador-Geral, e à esquerda o Diretor-Geral da Secretaria, que servirá como secretário. Parágrafo único. Seguir-se-ão nas bancadas, a começar pela primeira cadeira da direita, os 2 juízes eleitos pelo Supremo Tribunal Federal, os 2 juízes eleitos pelo Tribunal Federal de Recursos, e os 2 juízes recrutados dentre os advogados e nomeados pelo Presidente da República, obedecida em relação a cada categoria a ordem de antiguidade no Tribunal. Artigo 21. Observar-se-á nas sessões a seguinte ordem dos trabalhos. 1. Verificação do número de juízes presentes. 2. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. 3. Leitura do expediente. 4. Discussão e decisão dos feitos em pauta. 5. Publicação de decisões. Artigo 22. No conhecimento e julgamento dos feitos, observar-se-á a seguinte ordem, ressalvado o disposto no artigo 80. 1. Habeas corpus originários e recursos de sua denegação. 2. Mandados de segurança originários e recursos de denegação dos impetrados aos tribunais regionais. 3. Recursos interpostos nos termos do artigo 121, 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal. 4. Qualquer outra matéria submetida ao conhecimento do Tribunal. Artigo 23. Feito o relatório, cada uma das partes poderá, no prazo improrrogável de 10 minutos, salvo o disposto nos artigos 40, 64, 70, parágrafo 7º, e 80, sustentar oralmente as suas conclusões. Nos embargos de declaração não é permitida a sustentação oral. Parágrafo 1º. A cada juiz do tribunal e ao procurador-geral será facultado, concedida a palavra pelo Presidente, falar 2 vezes sobre o assunto em discussão. Parágrafo 2º. Em nome dos partidos políticos, como recorrentes ou recorridos, somente poderão usar da palavra, independentemente de mandato especial, os respectivos delegados credenciados perante o tribunal, até o número de 5, em caráter permanente. Artigo 24. Encerrada a discussão, o Presidente tomará os votos, em primeiro lugar do relator e, a seguir, dos demais membros do Tribunal, na ordem da precedência regimental, a partir do relator, votando em último lugar em todas as matérias. Artigo 25. As decisões serão tomadas por maioria de votos e redigidas pelo relator, salvo se for vencido, caso em que o Presidente designará, para lavrá-las, um dos juízes cujo voto tiver sido vencedor, conterão uma síntese das questões debatidas e decididas, e serão apresentadas, o mais tardar, dentro de 5 dias. Parágrafo 1º. Os acórdãos e as resoluções de caráter administrativo e contencioso administrativo serão assinados pelo relator ou pelo ministro efetivo ou substituto a quem couber a sua lavratura, registrando-se o nome do presidente da sessão. As resoluções normativas serão assinadas por todos os ministros que participaram da sessão de julgamento. Parágrafo 2º. Não estando em exercício o relator, a decisão será lavrada pelo primeiro juiz vencedor, ou, no seu impedimento, por outro designado pelo presidente. Parágrafo 3º. Os feitos serão numerados, e as decisões serão lavradas sob o título de acórdão, reservando-se o termo resolução àquelas decisões decorrentes do poder regulamentar do tribunal e nas hipóteses em que o plenário assim o determinar, por proposta do relator. Parágrafo 4º. As deliberações do tribunal, em casos determinados, que não tenham caráter normativo, constarão da respectiva ata da sessão, sendo cumpridas mediante comunicação aos tribunais regionais e aos interessados, se for o caso. Ao Presidente cumpre baixar ato disciplinando as matérias que não serão objeto de resolução. Parágrafo 5º. O relator poderá decidir monocraticamente os seguintes feitos administrativos a ele submetidos. Inciso 1º. Inciso 2º. Petição de alteração do programa partidário, com informação da unidade técnica responsável. Inciso 3º. Petição com solicitação de afastamento do juiz eleitoral do exercício do cargo efetivo da Justiça Comum com informação do diretor-geral sobre o preenchimento dos requisitos legais. Inciso 4º. Processo administrativo de requisição de servidor, com informação da Secretaria de Gestão de Pessoas sobre o preenchimento dos requisitos legais, confirmada pelo diretor-geral. Inciso 5º. Processo administrativo que trate de transferência de jurisdição eleitoral, com informação da Corregedoria Geral Eleitoral, confirmada pelo diretor-geral. Inciso 6º. Consulta, com informação da assessoria consultiva, quando a consulta for formulada por parte legítima ou versar sobre caso concreto. Inciso 7º. Revisão de eleitorado com informação da Corregedoria Geral Eleitoral favorável à realização da revisão, confirmada pelo diretor-geral. Artigo 26.
Salvo os recursos para o Supremo Tribunal Federal, o acórdão só poderá ser atacado por embargos de declaração oferecidos nas 48 horas a seguintes à publicação e somente quando houver omissão, obscuridade ou contradição nos seus termos ou quando não corresponder à decisão. Parágrafo 1º. Os embargos serão opostos em petição fundamentada dirigida ao relator, que os apresentará em mesa na primeira sessão. Parágrafo 2º. O prazo para os recursos para o Supremo Tribunal e embargos de declaração contar-se-á da data da publicação das conclusões decisão no Diário da Justiça. Artigo 27. A execução de qualquer acórdão só poderá ser feita após o seu trânsito em julgado. Parágrafo único. Publicado o acórdão, em casos excepcionais, a critério do presidente, será dado imediato conhecimento da respectiva decisão, por via telegráfica, ao presidente do Tribunal Regional. Artigo 28. As atas das sessões, nas quais se resumira com clareza tudo quanto nelas houver ocorrido, serão datilografadas em folhas soltas para sua encadernação oportuna e, após assinadas pelo presidente, serão publicadas no Diário da Justiça.